Olá, no vídeo de hoje a gente vai corrigir um bug que foi introduzido no vídeo anterior que pode causar um estouro de memória porque toda vez que a gente recebe uma mensagem a gente registra um novo listener e esse listener fica se registrando toda vez que uma mensagem chega. Então a gente processa a mesma mensagem diversas vezes e isso não é legal para uma aplicação, seja ela um jogo ou qualquer tipo de aplicação. Bom, eu estava testando aqui sobre o bug que a gente implementou e uma das soluções seria aqui no código de onde a gente registra o listener, né? Antes de a gente processar a mensagem, a gente remover o listener da mensagem. Isso seria caso o socket tenha um listener, né? Isso seria uma das alternativas. Então, eu criei também uma variável para controlar se está conectado, né? Então, aqui no use effect principal, quando conectar, eu defino o isConnected true. Quando desconectar, defino o isConnected false. E aí, somente se está conectado, a gente registra o listener. Isso é uma melhoria, né? E antes de registrar o listener, eu criei essa função para remover o listener. Então é uma função que procura todos os listeners daquele evento e para cada um deles ele remove os listeners, porque a gente vai registrar um novo listener. Então, essa seria uma solução. Eu vou mostrar isso funcionando aqui, mas depois mas logo na sequência a gente já vai extrair isso para uma classe mais, para um arquivo mais próprio para controlar esse fluxo de mensagens, né? E eu também coloquei um conectando aqui caso o servidor não esteja conectado, né? Uma mensagem de conectando. Eu fiz um wrap aqui no meu componente principal com esse tag vazia, que é só para poder colocar uma outra tag antes da minha tag principal, né? Isso daqui também é chamado de fragment, né? Mas como eu posso importar dessa maneira, menos código, menos texto, fica mais fácil para importar. Bom, vou mostrar o código rodando agora, esperar o servidor carregar, e aí, bom, eu vou agora, só para mostrar o conectando, ele deu uma piscada aqui, mas eu posso desconectar meu server, ele vai falar conectando, porque se não está conectado, eu mandei escrever conectando, né? E aí ele escreve aqui, ó, conectando. Então nada acontece, eu poderia até sumir com todos os outros componentes, mas eu só quis mostrar a mensagem que está desconectado, né? Bom, eu posso até colocar aqui, ó, desconectado, vírgula, conectando, tá? Ó, vamos alterar. Ele atualizou, desconectado, conectando. Bom, eu vou agora iniciar meu servidor de novo e ele automaticamente vai pegar o status novo. Então, aqui é como ele se comportava antes e nada mudou, né? Porém, agora, quando a gente fizer o envio da mensagem, ele vai processar as mensagens muito mais rápida, né, do que na implementação anterior, né? Por exemplo, eu vou aqui abrir uma outra janela, vou até colocar ela de lado aqui para a gente ver como que ele está bem rápido, né? Vou abrir uma nova aqui. Ok. Bom, e aí a gente pode mandar mensagem, a gente vai ver que ele processa muito rápido cada uma das mensagens, né? Tanto faz da onde eu mando, porque agora nós não estamos mais registrando um listener para cada evento, ele está processando sempre o mesmo listener. Essa foi uma solução e a gente podia manter assim, porém o nosso código vai crescer e aí vai ficar mais complicado manter o controle dentro do nosso componente principal, né? Ele vai ficar gigante aqui. Então é legal a gente extrair para uma classe mais específica, tá? Então como que eu vou extrair isso daqui? Eu vou abrir aqui o código para ficar mais espaço para digitar. A gente vai criar aqui uma pasta chamada context, tá? E nessa context a gente vai criar um arquivo chamado
game context.js, tá? O game context é o seguinte, ele vai ser o gerenciador do estado da nossa aplicação. Ele vai armazenar todas o estado, todas as variáveis, né, que o nosso componente vai mostrar na tela, seja ele do chat, seja ele do jogo ou das salas, né? Então, vamos voltar aqui, nós vamos criar aqui o contexto. Bom, a gente começa criando como game context é igual react.createContext, tá? Ele vai ser, eu vou ter que importar o React aqui, né? Ele vai ser o nosso contexto, que o contexto aqui no React vai ser onde ele vai gravar as informações, vai controlar a alteração de valores das variáveis para os componentes que tiverem embaixo do provider desse contexto, né? Bom, eu preciso agora fazer um provider, então vamos chamar de game provider. O provider, ele vai ser o responsável por dizer todos os componentes que estão dentro desse provider, eles podem acessar o dado do contexto. É assim que funciona. Então, o contexto é onde vai armazenar e gerenciar os dados, e o provider é o que vai prover, né, o que vai entregar para os componentes o dado que foi armazenado no contexto. Então, no provider, a gente vai falar que ele é na verdade, o provider ele faz parte do contexto, só que aqui eu vou criar uma nova função de provider que a gente vai poder codificar como a gente quer que o nosso provider se comporte, né? Esse já é uma parte mais avançada aqui no React, mas não é muito complicado não. Então aqui a gente só precisa fazer um return, né, do GameContext.provider, como eu falei, ele faz parte do GameContext, né? Ele faz parte aqui. E a gente vai passar um value. Por exemplo, eu vou colocar aqui um valor padrão e aí aí eu já mostro como é que a gente usa ele, né? Eu vou colocar aqui vou mandar um valor padrão mesmo, tá? Valor do contexto, ok? Do context, né? Contexto, não, do context. E aí, bom, só que a gente precisa passar componentes para para ficar dentro do provider, né? E no React, para a gente passar os componentes, a gente recebe ele na props também, como qualquer coisa que a gente recebe no props. Só que props normalmente são esses valores aqui, né? Esse value é uma props do GameContext.provider. Se a gente tivesse outro aqui chamado test ia ser uma props.test desse provider. Só que e esse valor que fica aqui, né? E os outros componentes que a gente vai colocando aqui dentro? Ele é chamado de children, né? Que são os filhos, tá? Então a gente vai receber no props.children, ok? É simples assim. Então tudo que a gente receber dentro do nosso game provider, a gente vai colocar aqui dentro do game context provider. E é só isso que a gente precisa fazer aqui por enquanto. Eu vou aqui agora exportar o game context e o game provider, tá? Aqui a gente exporta desse jeito as duas variáveis. Eu poderia exportar cada uma aqui também, separadamente, mas assim, dessa forma, a gente concentra num lugar só todos os exports e fica fácil para saber quais funções a gente está exportando aqui no nosso código, né? Aqui eu posso tirar o default nesse caso. Não preciso exportar ele como default game context game provider, tá? Eu vou voltar aqui agora com esse arquivo criado. Vou voltar aqui no Pong. A gente vai fazer o quê? Vamos fazer um wrap aqui, ó, com o game provider. A gente vai então importar o game provider, né, e colocar ele em volta de todos os meus componentes do jogo. Bom, e aí a gente vai importar o game provider, né? Vai importar o game provider, a gente vai from contexts barra game context, que é o nome do meu arquivo, e aqui dentro a gente tem o game provider. A gente também tem o game context aqui, né? Ok, então agora tá do jeito que a gente precisa. Por enquanto a gente não está usando o game context, então eu vou tirar ele daqui.
só por enquanto o Game Provider. O Game Provider está sendo responsável por enviar o valor para todos esses filhos aqui do provider, né? Só que como que a gente consome esse dado, né? Que aí a gente por enquanto só está recebendo um dado fixo aqui, né? O valor do context. Eu vou aqui para consumir ele, no React tem um hook, né? Que é chamado, eu vou instanciar assim por enquanto, use context, né? Então a gente vai usar um contexto e a gente vai usar o game context agora, tá? Ok, game context, e agora o game context foi importado aqui. E o use context aqui no React. O valor que a gente recebe, ele vai ser passado aqui no use context. Então, vou colocar aqui context, só para a gente listar na tela. E eu vou listar aqui embaixo direto, como a gente coloca aqui, ó, context. Eu vou mostrar aqui na tela o contexto. Vamos abrir a página. Está indefinido o contexto, né? Vamos voltar aqui para a aplicação. Ó, ele agora apareceu aqui. Então, esse valor aqui, na verdade, não está retornando nada do que o meu contexto está aqui. Esse aqui é o valor inicial do meu contexto, né? Então, ele está iniciando com esse valor. Como não aconteceu nenhuma ação ainda no provider, ele não atualizou o valor do provider, né? Então, para a gente poder mudar esse valor, a gente vai precisar, por exemplo, usar um state aqui, né? E o padrão para a gente usar no contexto, ele é o state dispatch, né? Que a gente vai usar ele de use reducer, reducer, não ref. E o reducer, ele vai ser uma função aqui, né? Vamos chamá-la de reducer, que vai gerenciar minha troca de estado, né? O estado está aqui e é justamente o que eu vou passar no velho aqui, tá? O meu reducer, o use reducer, ele vai retornar um estado novo toda vez que ele for chamado. E para chamar o reducer, a gente vai chamar essa função dispatch, certo? Então, eu vou aqui criar essa função reducer, tá? O reducer é igual. Aí a gente vai receber aqui no reducer o state, né, que é o estado atual. E a gente vai receber também um action, que é um parâmetro. Isso é um padrão de como o reducer funciona aqui, né? O contexto funciona chamando o reducer. Então, no action, a gente pode fazer decisões aqui. Então, a gente pode ter vários tipos de action diferentes. Por exemplo, a gente tem uma action aqui, a gente pode chamar de action cada um dos eventos. Quando conectar, quando desconectar, quando receber o players refresh, quando receber o receive message. Cada um é uma action, tá? Então, a gente vai gerenciar todos esses eventos aqui dentro desse context. É meio complicado à primeira vista, mas depois que você coloca ele para funcionar, ele fica óbvio, né? Remover aqui o que não precisa. E eu vou dar um return aqui, só do novo estado, tá? Então, quando o reducer for criado, ele vai atualizar o state com o que eu retornar do reducer aqui, né? Então, eu posso aqui chamar um dispatch use effect, que seria a primeira vez que carregar o meu render aqui, eu vou fazer só um dispatch. Quando eu chamar essa função dispatch, ele vai processar o reducer, né? Ele vai chamar o reducer passando o estado atual para o reducer, tá? E é isso, vou salvar, volto aqui para o código, pronto. Ele escreveu o teste aqui. E agora o meu state, na verdade o meu reducer precisa de um valor inicializador aqui, não preciso mais dele no meu contexto, né? Vamos agora passar aqui para o código. Então, salvei aqui. E agora o meu código está listando undefined aqui no contexto. Aqui, é claro, isso é bom lembrar, eu sempre acabo fazendo isso e depois eu descubro que eu estou fazendo errado. O contexto, ele só funciona para componentes que estão dentro do provider, certo?
Foi o que eu disse anteriormente. Porém, como eu estou tentando usar o contexto aqui, nesse componente, esse componente Pong, ele não está dentro do Game Provider. Ele é injetado no Game Provider, então ele não está dentro. Esse use context está fora do Game Provider, então esse provider nunca vai consumir o use context, né? Eu estava aqui, eu vou voltar aqui o estado sem as duas chavinhas e, bom, o novo estado tem que ser mostrado. Só que o que acontece quando o novo estado é mostrado? Eu vou deixar o estado vazio, inicializando vazio, né? Na verdade, eu não preciso providenciar nenhum aqui. Então, como que eu faço isso? O certo aqui é fazer um wrap no meu app.js. Então, minha Pong aqui, né, meu componente Pong vai estar dentro do provider e não o contrário, né? Não, o meu Pong vai estar dentro do provider, e não o meu Pong vai colocar o provider na tela, né? Então essa é a mudança que a gente tem que fazer aqui no app.js. O Pong agora volta a ser aqui normal e o context agora deve estar sendo atualizado, né, pela variável nova. Então o que vai acontecer? Ele vai inicializar sem nenhum valor. Quando ele carregar, eu não preciso chamar o dispatch ainda. Quando ele carregar a primeira vez, ele vai passar no reducer, porque o reducer está aqui no useReduce. E vai definir o estado como sendo o valor que o reducer retornar, né? Vamos ver aqui no código. Ok. Vamos listar aqui o context, tá? Console log context. Ok, volta para o código. Undefined. Agora, vamos chamar o useEffect de novo, né? Então, agora sim a gente vai disparar o evento para ver o que acontece. Bom, então a primeira vez que carrega, o useEffect, o estado é vazio, né? Porque não foi disparado nenhuma chamada para o contexto. E aí, quando o contexto recebe a chamada, aí ele escreve o valor no contexto. Então ele escreveu aqui, novo estado, né? E toda vez que no caso aqui, como eu estou listando aqui, toda vez que meu componente renderizar, ele vai escrever aqui de novo. Então isso é o comportamento normal. Pronto, então agora a gente já está conseguindo receber dado do provider aqui, né? Do nosso game context. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa extrair toda essa parte que tem de socket para lá, para o contexto, né? Então primeiro a gente vai começar com o socket connect, que é esse cara aqui. Lembrei aqui de uma coisa. Eu coloquei para não autoconectar o socket. O que significa? Ele só vai conectar quando passar pelo socket open. E por que eu quis fazer assim, né? Eu quis primeiro registrar os listeners do socket antes de eu iniciar a conexão, para evitar também dupla conexão na mesma janela, né? E isso melhora também a performance quando a gente compara com a forma antiga que era AutoConnect. Então eu vou extrair toda essa parte aqui, vou extrair com o useEffect também, para lá para o meu código do Game Context, né? Onde a gente vai colocar aqui, a gente precisa achar ainda o melhor lugar. Certo? Então, o context aqui, o socket, melhor dizendo, ele vai ser inicializado uma vez só. Então, a gente vai inicializar ele aqui fora antes de registrar qualquer coisa. Então, assim que esse arquivo for carregado, ele já vai registrar o socket. Porém, ele não vai autoconectar o socket, né? Ele vai ficar autoconnect aqui, false. O contexto, ele vai ser registrado normalmente aqui agora, né? E aí, só só vai abrir a conexão quando ele carregar o provider a primeira vez. A gente só vai ter um provider na nossa aplicação, então a gente não vai ter problema de múltiplas conexões, né? Porque o nosso provider é o app principal aqui, o arquivo principal que coloca o provider na tela. Então a gente já consegue aqui conectar e desconectar o provider, né? A gente volta aqui para o Pong, vamos extrair mais código daqui.
Eu vou levar essa variável, essa função aqui que remove listeners para lá também para o contexto, mas eu não vou usar ela, tá? Eu vou só deixar ela aqui. Eu vou colocar até lá embaixo, que é para não me importar, só para não perder ela por enquanto. E eu vou passar também, só que agora eu não vou mais controlar se está conectado, se não está conectado, e não vou remover mais os listeners, né? Eu vou colocar aqui, ó, só uma vez o registro do listener, né? E vou remover todo esse código aqui também. Então, vamos fazer aqui. Vamos só passando códigos para cá, tá? De novo, vamos registrar todos os eventos antes do socket open. Então, isso só vai acontecer uma vez, certo? Aqui a gente tem set players e set messages, né? Que a gente vai trocar também. O nosso estado, então vamos começar aqui nosso código de fato aqui do Game Context, né? Aqui vai ficar meio quebrado ainda, mas vamos focar no Game Context agora. A gente precisa agora definir um estado inicial para nossa aplicação, tá? Então vamos chamar de initial state, ok? Vamos criar aqui uma variável chamada initial state e vai ser um objeto. O initial state é isConnected false, porque logo que iniciar a gente não está conectado, tá? Também a gente vai ter o players, né? A lista de players geral, que a lista de players lá na nossa aplicação, ele é um objeto, né? Ele é um objeto vazio inicialmente, tá? Vamos manter aqui o mesmo comportamento. A gente também tem aqui as mensagens, né? Que são as mensagens da minha aplicação só, não as mensagens globais, né? É as mensagens que eu recebi na minha aplicação. Mas eu vou chamar de messages aqui. E messages hoje ele é uma string normal, né? Então ela vai ser uma string vazia, tá? Bom, o estado inicial da minha aplicação é esse. Quando eu iniciar vai ser esse. E o que vai ser passado para a minha aplicação é dentro daqui do state, né? Nada de especial até então. O que a gente vai precisar fazer agora é controlar esses eventos aqui, né? Então, quando eu conectar, né, eu vou fazer um dispatch, né, mandando para a minha aplicação. O que eu passar aqui dentro do dispatch, ele vai receber aqui no action, tá? Então, eu vou enviar uma ação. Aí eu posso criar um objeto e o padrão é a gente criar um type, né, e um payload. Esse payload, ele é o valor mesmo que eu quero passar. Pode ser qualquer valor. Então, eu vou mandar true, tá? E o type, eu vou mandar connected, tá? E esse type aqui, normalmente a gente escreve em letra maiúscula, até a gente pode extrair para uma constante aqui fora, para não ficar repetindo o código, mas eu vou fazer assim por enquanto, letras maiúsculas e o valor que a gente vai passar, tá? Eu vou comentar esses campos aqui, esses negócios que a gente não usa, porque a gente vai ver o isConnected sendo alterado agora, tá? Então, como que ele vai fazer? Ele passa esse valor aqui para o actions, né? Então, um padrão que a gente usa no código é switch, que é a nossa forma de validar várias condições, né? Várias condições. Switch action.type. Então, ele vai testar o valor do action.type. Caso, né, for igual a connected, aí a gente tem que colocar o break aqui, nunca pode esquecer do break. Nesse caso não precisa do break porque a gente já vai dar um return, né, direto. Ok? E a gente tem o default. Vamos supor, o default é quando a aplicação carregar de primeira, né? A aplicação sempre vai passar pelo reducer. Então, o default é sempre retornar o próprio estado atual. O estado atual a gente recebe aqui nessa state, tá? Então, esse é o default. Então, o novo estado nunca vai ser mais chamado, esse return aqui, porque qualquer condição que a gente passar e não testar, ela vai cair aqui no default. E o default é retornar o estado atual da aplicação. Bom, aqui a gente pode mudar o nosso estado. O nosso estado, ele é o estado inicial, o isConnected false, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai manter o estado atual, só que fazendo uma
cópia dos itens, não usando os mesmos valores que tem aqui. Isso é importante para criar sempre uma situação nova aqui, né, para retornar. E a gente vai alterar só o valor que a gente quer alterar, né? IsConnected vai ser o valor que a gente recebeu do payload, né? Action.payload. Então a gente passou o type connected e o payload true. Ele vai fazer aqui, se o type for connected, então ele vai mudar o estado para que o isConnected vire true, tá? Aqui agora vamos salvar esse arquivo e vamos voltar aqui para o nosso componente. Bom, a gente não vai mais iniciar a conexão aqui. Vamos passar o import aqui, tá? Importamos o socket client aqui. E, bom, o game provider não vai ser mais importado aqui também, tá? Set players, também não vou ter mais o set players, nem o messages. E a gente nem vai ter o context aqui mais. Todo o estado vai ser gerenciado dentro da use context, tá? O contexto a gente vai receber aqui messages não existe mais e players não existe mais. Como que a gente pega eles, né? O contexto agora, ele retorna o estado, né? E o meu estado tem players e messages aqui dentro. Então, uma forma que a gente usa é usando o destructuring, né? O destructuring é assim, a gente sabe que dentro do context tem o isConnected, tá? Então a gente pode já extrair o valor nessa variável. Eu tenho uma aula de destructuring aqui no canal, né? E a gente tem também o players, né, dentro desse, e o messages. Dessa forma, a gente consegue extrair todas essas variáveis do contexto. E aí elas estão parte do código novamente aqui, tá? Vou salvar aqui. Context is not defined. Dentro do Pong.js. Vamos procurar aqui. Onde eu tenho... o contexto ficou sobrando aqui. Então esse não está definido. Vamos voltar, salvei, volta aqui. Pronto. Ele deu uns erros aqui, vamos ver que erro que ele deu. Não pode ler a propriedade do tipo indefinido. Então o action que foi passado aqui, vamos voltar aqui. O action que foi passado está indefinido. Vamos ver aqui o porquê. Então quando conectou, ele deu um dispatch. O dispatch foi passado o type e ele recebeu aqui. A primeira vez que eu dei um dispatch vazio. Logo que eu carrego a aplicação, eu chamei o dispatch. Então não vamos mais chamar esse dispatch. Foi isso que aconteceu. Pronto, minha aplicação agora está carregada com o estado inicial dela. Só que veja que aqui a gente não está recebendo nenhum player. Então não mostrou os players aqui, a lista de players. Porque a gente não está tratando ainda de quando a gente recebe o player do servidor. Porém, o servidor está mandando o player aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Vou fechar aqui, vou iniciar o server de novo. Iniciei o server, ele mandou aqui os players conectados. Tem até um monte de player conectado aqui, que são todos os meus players, né? Só que ele tá funcionando ainda, só que não está atualizando mais na minha aplicação. Para atualizar na minha aplicação é simples. Quando a gente receber o player refresh, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um dispatch type. A gente pode chamar de player refresh ou só players, porque a gente sabe que a gente vai atualizar os players. Payload, né? E a gente pode passar os players como payload, né? Então a gente recebe os players e vai ser o type players. Então o que a gente precisa fazer aqui? Só case players, dois pontos, né? E dá um return no meu estado. Esse vai ser o padrão de toda alteração de estado no meu estado, e a gente vai substituir o players pelo que a gente receber no action.players. Vamos ver se já funciona. Deve ser simples assim. Vamos ver, falhou alguma coisa aqui. No player list. Então, depois que eu mandei o players aqui, undefined or null object.
Anonymous Function no player list J6. JS linha 6. Os players estão nulos. Então vamos voltar aqui para ver o que está acontecendo. Se a gente recebeu o player, vamos dar um console log aqui. Players, tá? Ver se ele dá um console log aqui nos players. Aqui, ó, players. Então a gente recebeu os players, tá? Se a gente recebeu os players, a gente mandou os players para cima. Se a gente mandou os players na action, a action deve estar listando os players aqui, ó. O payload está aqui, ó, que é o action, né? Payload. A gente tem todos os players aqui. Então, não é action players. Todo esse trabalho para ver que eu coloquei errado. Action payload. Então, agora deve funcionar. Claro que funcionou, tá? Então, tenho todos os meus players aqui. Vou agora reconectar meu server, matar todo mundo. E vamos ter só os players que atualizarem aqui direito. Pronto. 3 browsers, 3 players. Meu server agora não está mais louco. Se eu conectar mais um, vamos ver, tem que surgir um quarto aqui. Ok, quarto player. Se eu desconectar, desconectou e atualizou os players. Perfeito. A gente precisa agora fazer a mesma coisa com as mensagens. E aí, só vamos duplicar essa linha aqui. Messages, payload, né? Não esquece que tem que ser payload. Vou tirar esse console log daqui. Vamos colocar aqui um dispatch igual a gente tem em cima. Type messages payload received message. Das mensagens ela é um pouco diferente, né? O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai definir da mesma forma que a gente tinha aqui, pegar o estado atual e somar mais a mensagem que a gente recebeu aqui, né? Então, o que a gente pode fazer aqui mais elegantemente é chamar o meu método de add message, né? Chamar meu método de add message e aqui add message foi a mensagem que eu recebi. Porém, as mensagens, a gente pode transformar ela num array de mensagens, né? Porque eu vou injetando mensagens novas. E no meu array de mensagens minhas mensagens vão ser o meu state.messages, que é todas as minhas mensagens, mais a mensagem que eu recebi no payload, né? Isso aqui também está no destructuring e spread, né? Que eu também ensino aqui no canal, numa aula de spread. E aí a gente vai transformar então as mensagens num array de mensagens, que fica muito mais elegante no código. A gente só vai ter que aqui no Pong começar dentro do chat, na verdade, entender que as mensagens é um array e aprender a trabalhar com elas, né? Então no chat ele vai receber as mensagens via props, né? Que nem a gente tem aqui. Como que a gente faz para transformar essas mensagens, que é um array de texto, né? Numa lista. Então a gente dá numa string. Então a gente dá um join. E o join vai ser justamente a gente pode passar aqui qual que é a junção, o que a gente vai colocar entre as mensagens. Entre as mensagens a gente vai colocar aqui 2 quebras de linha, né? A gente poderia aqui colocar uma vírgula, por exemplo. Então às vezes a gente precisa juntar números e a gente tem um array de números, a gente coloca o join, vírgula, ele vai juntar todos os números separados por vírgula. Isso é muito legal de usar o join aqui no array, né? Então a gente vai juntar o array e deve funcionar a nossa aplicação assim. Olha lá, entrou e entrou. Esse aqui está até desatualizado aqui, ou tem mais players entrando aqui. Deve ter mais servidores rodando aqui, mais browsers rodando aqui na minha máquina. Bom, conectou, ok? E aqui os browsers estão desconectando. Era muito refresh que eu estava fazendo e aí ele fica um pouco perdido, né? Vamos aqui, eu vou mandar uma mensagem teste.
e a mensagem não está sendo enviada. Por quê? Quando a gente envia mensagem, então do chat, o chat chama aqui o send message, que a gente recebeu na props. Então meu Pong tem o send message, né? Só que meu Pong agora não sabe mais essas implementações, né? Então a gente vai receber o send message do contexto, né? Faz mais sentido agora a gente receber o send message do contexto. Então a gente vai voltar ali no contexto, no game context, e nós vamos exportar uma função chamada send message, que agora ele que vai ser responsável por enviar a mensagem. E a gente vai, na verdade a função é essa mesmo, só que a gente vai colocar aqui no send message, que é o socket agora pertence a esse arquivo. E para exportar o send message, a gente vai só fazer dessa forma, send message. Então a mensagem que receber, ele vai emitir para o socket vai receber a mensagem, devolver de volta como receive message, e aí a gente vai adicionar a mensagem na tela. Certo? É só isso que a gente precisa fazer. Então a gente exporta aqui o send message, e no Pong a gente pode remover socket, não tenho mais, pode remover esses valores aqui também, não tenho mais. No Pong a gente precisa o send message, né? A gente não tem aqui, então a gente só vai importar o send message. Aqui o import do send message aqui, game context e send message, dois imports daquele arquivo. Vamos salvar. Então o send message que está sendo chamado agora é o send message de dentro do game context. Ok? Mandar aqui um teste. Perfeito. Teste. Teste 2. Teste 3 e vai. Bom, o objetivo do vídeo desse vídeo era arrumar essa troca de mensagens e conexões e tudo, e exportar aqui, melhorar a performance, claro, e além disso exportar aqui para o nosso game context, né? Por exemplo, a gente pode listar aqui um console log só para ver que a gente não está recebendo mais do que uma vez a mensagem, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui o console log. Ó, a mensagem que foi recebida, eu estou mandando, ó, vou mandar mais uma aqui, ó, teste 3, aí vai mudando o valor aqui, ó, vou mandar de novo 4, a gente recebe uma vez só. O que estava acontecendo antes, ele estava ficando exponencial aqui, para cada vez que eu mandava uma mensagem, ele registrava um novo listener, e aí a gente acabava recebendo todas as vezes que a gente recebeu a mensagem multiplicada, né? Então, eu consumi toda a memória. Então, quando eu clico aqui, ó, enviar, ele mandou 8. Saiu alguém, então ele recebeu uma mensagem, então mandou 9. Botou aqui 10, né? Olha lá, então agora está funcionando conforme a gente espera. Só falta aqui o disconnected, né? Vou mandar aqui para false. Então, quando o connected vai virar false. Bom, é isso. Vou tirar esses console logs, então a gente sabe que está funcionando. Essa foi uma organização bem robusta aqui da nossa aplicação, e dessa forma a gente consegue controlar melhor as trocas de estado, tá? Esse remove listener não vou mais precisar dele. Bom, então foi isso no vídeo de hoje. A gente viu como fazer para controlar o memory leak, né? E a nossa aplicação ficou muito mais evoluída, muito melhor, né? Com o controle do contexto separado do componente, e também ficou mais organizado como que a gente vai trabalhar a interação com o socket, né? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.